Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Nós vamos começar do versículo 1. Nós acabamos de ver o anjo do Senhor saindo do encontro com Abraão, e agora o anjo do Senhor está se dirigindo para um serviço muito importante. O anjo do Senhor chega à cidade de Sodoma e Gomorra, No capítulo 18, do versículo... No capítulo 18, a palavra do Senhor estava mostrando, no versículo 20 e 21, que o Senhor estava avaliando a cidade de Sodoma e Gomorra, No capítulo 18, versículo 20, a Bíblia diz assim: as acusações de Sodoma e Gomorra são tantas, o seu pecado é tão grave. Aí no 21, que descerei para ver se é o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. O anjo do Senhor estava avaliando, pesando, a cidade de Sodoma e Gomorra. E agora aqui no capítulo 19, versículo 1, nós vamos ver como foi esse encontro. Eram 3 anjos que chegaram para Abraão, só que o anjo tinha um deles que era distinto, que era o próprio Senhor falando com Abraão. E 2 daqueles anjos se dirigiram para a cidade de Sodoma e Gomorra. Isso aí está no versículo 22 do capítulo 18. E o Senhor permaneceu conversando com Abraão até que se retirou. O que é que esses 2 anjos foram fazer em Sodoma e Gomorra? Olha o versículo 1. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. Por aí, só aqui por enquanto. Olha só que Ló estava aonde, pessoal? Sentado onde? Sentado na porta da cidade. Pessoal, a porta da cidade era o lugar onde as pessoas resolviam as coisas importantes da cidade. E Ló estava ali. A ideia da Bíblia, quando ele expressa dessa maneira o comportamento de Ló, era que Ló era um homem de importância social na cidade de Sodoma e Gomorra. Tanto é que no versículo 9, as pessoas reclamam contra ele: você é estrangeiro, já chegou aqui sendo juiz. Ló era um homem relevante na cidade. Era ali que se decidiam as questões judiciais, e ele, pelo visto, estava envolvido nisso. Só que Ló, estando na porta daquela cidade, ele não concordava com o estilo de vida de Sodoma e Gomorra. Olha como a Bíblia expressa o sentimento de Ló em estar naquela cidade, em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. 7. Olha só o que a Bíblia diz: mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Olha o 8. Porque esse homem justo, pelo que vivia e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Olha o sentimento de Ló, pessoal, de estar no meio dessa cidade. Ele estava ali na porta da cidade, ele era um homem envolvido na cultura social, mas o seu coração ficava muito aflito de ver as pessoas praticando o mal dia após dia. Agora veja comigo o seguinte, pessoal. Ló era um homem influente.
Ele não concordava com aquelas práticas. Apesar disso, ele não conseguiu ter uma influência naquela cidade a ponto das pessoas mudarem o seu estilo de vida, né? De forma que Ló não conseguiu livrar a sua cidade do juízo de Deus. O que é que aconteceu quando Ló viu aqueles dois homens? Agora vamos voltar de novo para Gênesis 19:1. Ló estava sentado na porta da cidade quando viu aqueles dois homens. O que é que ele fez, pessoal? Ele fez o quê? Se levantou e depois foi ao encontro deles. E como é que ele cumprimentou aqueles dois homens? É isso que eu quero que vocês notem. Ele se prostrou com o rosto em terra. Ló já sabia que aqueles homens ali eram servos de Deus. Ele identificou, de alguma maneira identificou isso. Naquela cultura, pessoal, na cultura oriental, ainda hoje é assim. Eu estava observando a cultura dos japoneses. A cultura deles, eles, em vez de se cumprimentarem com as mãos, eles se cumprimentam, né, se inclinando assim para outra pessoa, como sinal de reverência. Quanto mais inclinado, mais reverência. E é por isso que na cultura oriental vocês vão ver na Bíblia as pessoas se inclinando com o rosto em terra, esfregando o rosto no chão, como um sinal de completa humilhação, de reconhecimento, de grandeza daquela pessoa. Ló sabia que aqueles dois homens ali eram servos de Deus, anjos do Senhor. Olha só como é que diz o versículo 2. Como é que Ló recebeu aqueles homens? E lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Pessoal, Ló sabia a fama da sua cidade, viu? Ele sabia o que acontecia nas noitadas da praça de Sodoma e Gomorra. E é por isso que ele, no versículo 3, ele disse o seguinte para os anjos: Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Ló insistiu, pessoal. Ele os acomodou, deu alimento, lavou os pés deles, né? Preparou eles para dormir, mas eles não tiveram a oportunidade de dormir. Olha o versículo 4. Mas antes que eles se deitassem, isso era já de finalzinho da tarde, iniciozinho da noite, antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços, os jovenzinhos, adolescentes, né? Como os velhos. Sim, todo o povo, de todos os lados. Era uma muvuca, viu? Versículo 5. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Olha o que eles queriam fazer com os anjos, pessoal. Eles queriam abusar sexualmente dos anjos de Deus. Na tradução de alguns irmãos tem, pode voltar, né? Pode ficar no versículo 5 um pouquinho. Na tradução de alguns irmãos tem para que os conheçamos, né? A ideia da Bíblia de o conhecer era de conhecer sexualmente, de ter relação sexual. E o pessoal, o mais estranho é de que esse era um comportamento da sociedade. Até os adolescentes que estavam ali, os moços, prontos para fazer essa perversidade com os anjos de Deus. Alguns grupos defensores LGBT,
eles dizem que a Bíblia, quando diz assim, para que os conheçamos, eles dizem que não se trata de uma relação sexual abusiva e homossexual, mas eles dizem que era para conhecer aqueles estrangeiros, né, para falar com eles e saber o que eles estavam fazendo na cidade. Só que a ideia da Bíblia é de que eles queriam realmente relação sexual. Tanto é que mais na frente vocês vão ver aqui o que a gente vai ler. Ló ofereceu as próprias filhas para que eles tivessem relação sexual com as filhas em vez de relação sexual com os anjos do Senhor. E isso tira por terra qualquer ideia de que era simplesmente um bate-papo que eles queriam ali. O povo de Sodoma e Gomorra, eles queriam fazer o que era proibido mesmo. Isso demonstra, pessoal, a maneira como a Bíblia descreve a prática sexual de Sodoma e Gomorra, com o agravante da agressividade. Era algo forçado que eles queriam, coletivo. Não era simplesmente uma ou outra pessoa abusando sexualmente daqueles homens, eram muita gente. E não somente isso, mas também um grande desprezo pelo sagrado. Mesmo sendo homens de Deus, eles desprezaram-nos. Meus irmãos, vocês já viram isso acontecendo no mundo que nós vivemos hoje? Olha, pessoal, o mundo, a Bíblia diz que quando o Senhor vier, será como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé. Eu me lembro, na época que eu estava na faculdade, né, no finalzinho, tinha alguns movimentos dentro da universidade que eram terríveis, de pessoas dizendo que estavam fazendo arte nus, fazendo encenação, né, nus, no meio do pátio da faculdade. E todo mundo ali chocado com aquela cena, observava. Vocês lembram, né, alguns anos anteriores, né, aquele vídeo de uma mãe acompanhando a própria filha, tocando o homem nu, né, numa suposta arte. Vocês também devem ter visto, por exemplo, no carnaval, né, desses últimos anos, sempre que tem uma oportunidade, as pessoas eles gostam de botar sinais sagrados, né, elementos sagrados do cristianismo, a cruz, o próprio Jesus, e ultrajando essas imagens, né, esses elementos, né, essas figuras, símbolos sagrados do cristianismo. Numa das passeatas recentes, né, dos grupos LGBT do ano passado, né, vocês devem ter visto os noticiários, eles colocaram o próprio Jesus como um homossexual na cruz, né, um travesti, não era? Era isso mesmo, não era, pessoal? Né, demonstrando o desprezo pelo sagrado. A Bíblia diz que como foi nos tempos de Sodoma, será na época que Jesus Cristo voltar. E essas coisas estão ficando cada vez mais recorrentes, normalizadas. Quantos dos irmãos, quando você era do mundo, as pessoas falavam de prática sexual, assim, errada, mas falavam como de uma coisa natural. Vai crescendo os movimentos, pessoal, e isso até mesmo dentro dos grupos progressistas, né, apoiando, por exemplo, pessoas que vivem um homem com duas mulheres ou uma mulher com dois homens. Às vezes eles colocam essa ideia nas novelas, nos filmes. Você vai assistir uma série boba na internet, na Netflix, aparece uma cena, né, uma cena homossexual. Você vai assistir um filme bobo, aí aparece uma cena sexual, tanto heterossexual como homossexual. Está ficando cada vez mais normalizado. Nos tempos de Sodoma e Gomorra, era tão normalizado que apareceu uma multidão de pessoas que eles não estavam nem aí se as pessoas estavam vendo, se outras pessoas estavam perto. Eles queriam abusar sexualmente dos anjos de uma maneira pública.
é uma profanação de tudo que é moral, de tudo que é sagrado, de tudo que é justo. Era a realidade espiritual de Sodoma e Gomorra. A lei de Moisés, logo depois, quando foi estabelecida, ela rejeitou claramente esse tipo de prática. Acompanhe aí comigo Levítico 18, 22. 18, versículo 22, que diz o seguinte: não se deite com outro homem para ter relação sexual com ele, como se fosse mulher. É abominação. Olha agora no capítulo 20, versículo 13, Levítico 20, 13. Diz o seguinte: e também, se também um homem tiver relação sexual com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Na época do Antigo Testamento, era a maneira como o Senhor expressava o juízo para quem praticava relações sexuais homossexuais, relações homossexuais. No Novo Testamento, essa prática é igualmente rejeitada. Acompanha comigo em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Primeiro 26. Romanos 1, aperta Enter, aí depois vai para o seguinte, ou então clica no de baixo. Isso, 26. Olha aí a Bíblia dizendo, pessoal. Deu certo aí? Capítulo 1, versículo 26. Aperta, bota 01 então. Apaga aí o 1. E bota 01. Show. 26. Olha aí, a Bíblia diz assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Olha o 27. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A Bíblia deixou muito claro. Olha 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. 6, 9. Diz o seguinte: Primeiras Coríntios 6, 9. 1 Coríntios 6, 9. Capítulo 6, versículo 9. A Bíblia diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais. A Bíblia deixa muito clara. E olha, por fim, em Judas capítulo 1, versículo 7, a maneira como a Bíblia descreve a vida de Sodoma e Gomorra. Judas 1, 7. Igualmente, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Aí tu volta para Gênesis 5, viu? Meus irmãos, a Bíblia, ela de maneira clara
ela rejeita esse tipo de prática que era observado em Sodoma. Só que em Sodoma era de uma maneira escancarada, né, repugnante, agressiva, malvada, com menosprezo para com o sagrado. Por que que a Bíblia deixa essas coisas por escritas para nós? Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão cada vez mais habituadas com aquilo que a Bíblia reprova. E nós, como cristãos, nós precisamos ter um pensamento claro a respeito dessas coisas. Tenha um pensamento claro. Eu digo isso porque nós vivemos num mundo em que as pessoas, elas tendem a julgar você por você não aceitar ou não achar correto determinado tipo de comportamento. Eles dizem que você é preconceituoso, dizem que você é antigo, né, que você está sendo injusto. Eles dizem assim: por que que você vai condenar o amor das outras pessoas? Cada pessoa ama da maneira como quer. E veja comigo, quantos dos adolescentes que estão aqui, por exemplo, hoje, né, os meninos estão aqui na frente, o pessoal está ali, você vai ver na escola, está ou não está cada vez mais naturalizado? O propósito, pessoal, eu conversando com uma pessoa, né, ela é psicóloga, né, e ela falava sobre as diretrizes do MEC, né, nas gestões anteriores, né, as diretrizes do MEC para a educação no Brasil era de que fossem tratados de temas, né, eles chamam de temas transversais, que é, por exemplo, quando você olha no livro do seu filho, aparece, por exemplo, falando da história de um índio, ou depois aparece falando da história de um negro. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum, isso é o Brasil. Mas aí depois eles pegam na historinha, né, falando da história de dois amiguinhos, que um tinha interesse pelo outro, gostava muito do outro amiguinho, e ficava angustiado porque achava que tinha algo errado com ele mesmo, né? Aparecem as historinhas, né? Notem, acompanhem o livro dos filhos de vocês. Era um propósito, era proposital para que houvesse uma naturalização das práticas das minorias. Era estabelecido como programa de governo. E aí, de repente, os adolescentes, eles vão crescendo, e se a gente não falar sobre isso que a Bíblia deixa muito claro, eles vão crescendo sem ter a noção, a ideia do que é correto e do que é errado. Por exemplo, se você vai querer que o seu filho fique na patotinha do fundão da escola, né, atrapalhando a sala de aula, claro que não, né? Você orienta o seu filho: eu não quero que você tenha esse tipo de comportamento. Nós também devemos orientar os nossos filhos, a nossa juventude, sobre como lidar, por exemplo, com aquele colega, com aquele amiguinho que é declaradamente homossexual. Eu me lembro de maneira espantada, alguns anos atrás, isso era em 2012, dois adolescentezinhos de 11 e 12 anos, eles estavam, uma estava apaixonada pela outra, meninas da igreja. E aí, eles estavam vivendo isso normalmente. Aí disseram: não, a gente viu isso na escola, todo mundo faz dessa mesma forma, ninguém fala nada, e a gente pensou que podia, falando para a irmã lá da igreja, né? Esses adolescentes, eles realmente não sabiam, não foram instruídos que isso não agradava ao Senhor. E aí, de repente, num evento de adolescentes, chamando os adolescentes para orientar sobre a palavra do Senhor, e aí eles foram apresentados para a Bíblia e ficaram se confrontados, né? Meus irmãos, se nós naturalizarmos o pecado vai dominar a nossa sociedade.
E pior, dominaria também a igreja do Senhor, se não fosse a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Então, de uma maneira mais prática, eu quero dizer para os irmãos, e para os adolescentes em especial, viu? Um irmão, um cristão, pode ter um amigo homossexual? Eu pergunto para você, um cristão pode ter um amigo que tem problemas com álcool ou problemas com drogas? A mesma resposta que você dá para esses dois grupos, você dá também para o primeiro. O que é que você faz? O que é que os teus pais te instruem se você percebe que teu amiguinho, ele tem problema com drogas? Você vai falar para ele: olha, cuidado com isso aí não é bom para você, isso não te ajuda. E o amiguinho fala para o outro amiguinho para que ele possa mudar. Agora, se ele não muda e não tem nenhuma consideração para com as tuas palavras, aí nós, como pais, orientamos os nossos filhos a se distanciar de certos amiguinhos. Da mesma maneira, nós, como cristãos, nós devemos ter clareza daquilo que nós cremos. E se por acaso alguém, o seu amiguinho, tem um tipo de prática que você verifica que isso não é compatível com a palavra do Senhor, você vai e diz para o seu amiguinho: olha isso aí, o que você acha que Deus pensa sobre esse tipo de atitude? Você pergunta, né, primeiro, né, seja delicado até, para que não crie dificuldades com as pessoas. Nós vivemos num tempo muito sensível, né? Você pode perguntar: você já viu, por exemplo, o que a Bíblia fala a respeito disso? Se o teu amiguinho, a tua amiguinha, tiver consideração pelo que a Bíblia diz, então ela vai ter consideração pelas tuas palavras. Mesmo que não mude, mas na tua frente, né, perto de você, ele vai ter algum tipo de recato, porque sabe que você é cristão. Algum tipo de cuidado, porque sabe que você é cristão. Agora, se o teu amiguinho, a tua amiga, de uma maneira escancarada, ela não respeita aquilo que você crê, não dá crédito àquilo que você crê, então nós devemos ter sabedoria de se afastar, se distanciar de algumas amizades, não porque essa amizade seja por completo má, mas porque existem caminhos que não são agradáveis a Deus e que não te acrescentam a longo prazo. Amém, meus irmãos? Então nós, como cristãos, precisamos ter clareza a respeito do que nós acreditamos, a respeito da confiança na palavra de Deus, tratar com respeito as demais pessoas, mesmo que elas não concordem. Agora, se as pessoas não respeitam o seu posicionamento, você tem todo o direito de se distanciar e de colocar limites nos teus relacionamentos, né? E preserve a sua fé com clareza. Amém, pessoal? A naturalização do pecado, ele produz o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. As pessoas vão tomando isso cada vez mais natural, e nós devemos ter clareza sobre o que a Bíblia diz sobre isso a nosso respeito. Olha o versículo 6 agora. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e disse: 7. Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Nós vamos para uma parte difícil agora. Olha o 8. Olhem aqui. Tenho 2 filhas virgens. Vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não faça nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Pessoal, isso aqui é a parte mais difícil desse texto aqui de Gênesis 19. Alguém lê esse texto aqui hoje, talvez quando você estava na sua leitura bíblica diária, né? Aí chega nesse texto, qual o sentimento que você tem quando vê essa passagem aqui, hein? Como é que você fica assim, a atitude de Ló?
tinha 2 filhas. Os caras queriam abusar sexualmente dos anjos. E ele, assim, naquele desespero, olha a solução dele: eu vou dar minhas 2 filhas virgens para vocês, façam com elas o que vocês quiserem, mas não façam isso com esses homens que estão sob a minha proteção. Nós devemos entender esse texto. Primeiro, entenda a cultura na qual o Ló estava inserido. Ló também não concordava que eles maltratassem as próprias filhas. Foi um erro de Ló, que a Bíblia deixou registrado. E esse registro dos erros dos homens da Bíblia é uma prova de que a Bíblia não foi adulterada. Porque se a Bíblia fosse para ser adulterada, e eu fosse, vamos supor que eu fosse adulterar a Bíblia, né? Eu ia pegar essa passagem aqui de tirar minha irmã e dizer assim: meu Deus me livre alguém ler um texto desse aqui. Mas a Bíblia, propositalmente, né, de maneira honesta, deixa registrados os erros dos homens de Deus. E Ló, no desespero, ele toma uma atitude errada nesse nível. Mas ao mesmo tempo, naquela cultura, na escala de valores deles, pessoal, era pior alguma pessoa chegar na tua casa e você tratar elas mal, ficar visto como um mau hospedeiro, do que tratar os próprios filhos mal. Então ele, na escala de valores daquela época, Sodoma e Gomorra era menos mal que as filhas fossem entregues à maldade, do que os hóspedes fossem maltratados. Eu também não concordo com isso. Eu estou dizendo que é a escala de valores daquela época. Então, era preferível isso, né? O problema adicional, pessoal, era... Naquela época, vocês terem uma ideia, era preferível um hospedeiro dormir fora de casa e ceder a cama para o hóspede, do que o hóspede ser maltratado, para vocês terem uma ideia de como era a cultura da época de Ló, especialmente aqui em Sodoma e Gomorra. Pior ainda seria o fato de se os seus hospedeiros, seus hóspedes, fossem tratados daquela maneira, abusados sexualmente, né? A homossexualidade seria pior do que a fornicação contra as próprias filhas. Ambos são pecados. Eu também não concordo, mas era a cultura da época de Sodoma e Gomorra. Então, tudo isso era erro, era pecado, mas no desespero, Ló tenta resolver um pecado com outro pecado. Mas, pessoal, o que me admira é de que esse texto aqui demonstra o nível da perversidade de Sodoma e Gomorra. Porque olha o que eles verificaram, né? Ló deu as próprias filhas. Eles podiam ter relações sexuais heterossexuais com as filhas de Ló. Mas Ló sabia que eles não queriam isso. Eles queriam justamente aquilo que era proibido. Era o proibido que movia a libido daqueles homens. E era porque Ló era um homem de renome na cidade. Quem é um menino, né? Quando você, por exemplo, quando você era menino, vê o filho do doutor, a filha do doutor, aí você logo se apaixona. Eita, mas é bonito, mas é bonita, né? A filha do doutor. Hein, seus meninos? Vocês não olharam isso aí não, né? Era a filha de Ló, né? Um homem relevante. Mas ainda assim, eles queriam de fato, propositalmente, fazer aquilo que era proibido. Versículo 9. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Ló era juiz em alguma coisa, pretende ser juiz em tudo, até nisso que nós estamos querendo fazer, está julgando a gente. Quem é você para julgar o que eu quero fazer, né? A minha maneira de amar, é o que eles diziam, né? Vamos fazer com você pior do que eles. Eles queriam abusar sexualmente
dos anjos, agora queriam abusar sexualmente também de Ló. Olha a sequência. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. 10. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Os homens daquela cidade só não tiveram êxito em fazer essa maldade por intervenção divina. Todos aqueles ofensores ficaram cegos, atordoados, e não conseguiram mais praticar a maldade que eles planejavam. Olha o 12. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Olha, os anjos do Senhor tinham ido para verificar a maldade daquele lugar, hein? Experimentaram na própria pele como era a maldade, né, a imoralidade na cidade de Sodoma e Gomorra. Eles conferiram. Agora note, será se Deus, alguém diz assim, o Deus do Antigo Testamento era muito mau, destruiu a cidade inteira, Sodoma e Gomorra. Deus é mau, pessoal, por destruir essa cidade? Note que o anjo do Senhor disse: se você tem mais alguém, faça esse povo sair da cidade imediatamente. Até esse momento estava sendo proclamado para todos a oportunidade de se arrependerem. As pessoas de Sodoma e Gomorra não podiam se queixar de que não ouviram a mensagem do Senhor, a oportunidade de arrependimento para mudarem de atitude. Ainda havia salvação. Olha o versículo 14. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas, e disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensavam que Ló estava brincando. Que horas eram isso aqui, pessoal? Que horas que estava acontecendo tudo isso aqui? Era no finalzinho da noite, né? O início da noite, no horário que eles iam dormir. Dormiam junto com as galinhas. Era para estar todo mundo dormindo. Aí de repente chega um conhecido teu, te acorda no meio da madrugada e diz assim: saia imediatamente dessa cidade, pelo amor de Deus. Essa era para ser um tanto uma mensagem estranha, né? De madrugada alguém chegar e me acordar dizendo uma coisa dessas. Era para pelo menos eles darem crédito a essa pregação. Mas o que é que eles acharam? Achavam que Ló estava brincando. Pessoal, duas coisas: ou Ló não tinha autoridade espiritual para pregar naquela cidade, apesar de que ele era uma autoridade na cidade, né? Ele era um homem de renome. Ou então os genros dele, os homens, esses cabas que estavam para casar com as filhas dele, eram tão perversos quanto o restante povo de Sodoma e Gomorra, né? Os conhecidos de Ló quiseram abusar dos anjos, quiseram abusar de Ló, conheciam Ló, sabiam que Ló era um homem importante na cidade, e agora os próprios genros estavam menosprezando a mensagem de arrependimento do sogro deles, né? Essa era a realidade espiritual daquela cidade, né? Um desprezo por Deus, um desprezo pela moral de Deus. E eu quero fazer mais uma aplicação para vocês
com base nisso aqui. Existe um perigo muito grande de nós tratarmos com descaso a mensagem de Deus. Nós temos uma mensagem. A palavra do Senhor já nos alerta sobre o que Ele está prestes a fazer nesse mundo que nós conhecemos. Quantas passagens você já leu na Bíblia que fala sobre esse mesmo assunto, de que um dia haverá um fim, de que um dia o Senhor voltará? Existem duas possibilidades aqui daquilo que pode estar impedindo o sucesso da nossa mensagem no mundo. A primeira possibilidade é se a igreja, nós não tivermos a autoridade para falar do Evangelho para as pessoas. Às vezes, a própria igreja trata com descaso a urgência, a importância, a seriedade da palavra de Deus. A própria igreja. Como pastor, que nós estamos tratando com descaso quando você não valoriza essa palavra, quando você não a lê, quando você não a compartilha, e de repente a igreja perde a autoridade para falar sobre a palavra do Senhor. Eu pergunto para os irmãos, quem de vocês, se você compartilhar do Evangelho para o teu amiguinho da escola, do trabalho ou da vizinhança, as pessoas, elas costumam te levar a sério? Elas costumam ter consideração pelas tuas palavras por causa da pessoa que você é? Ou elas zombam e menosprezam você como alguém que não tem a devida autoridade sobre o que está falando? Eu já vi cristãos que na hora que vai falar do Evangelho, vai falar de Deus, vai falar da Bíblia para alguém, as outras pessoas, às vezes por conta do mau testemunho desse próprio cristão, diz o seguinte: você, pelo amor de Deus, menospreza por falta de autoridade na vida do irmão, da irmã. Como é que você vai querer falar do Evangelho se você faz as mesmas coisas que o mundo? Como é que você vai falar para as pessoas valorizarem a sua igreja se você também não valoriza? Como é que você vai falar para as pessoas valorizarem a palavra de Deus se você também não faz a mesma coisa? A gente perde a autoridade ao fazer isso. Como é que nós vamos falar da autoridade da palavra de Deus? Obrigado, meu irmão. Se a gente não a considera com seriedade a respeito de tudo aquilo que ela fala para nós praticarmos, né? O segundo ponto do perigo de tratarmos com descaso a mensagem de Deus é a respeito do próprio mundo. Existem sim casos em que o irmão tem autoridade, tem testemunho, mas as pessoas não levam em consideração a mensagem do Evangelho quando a igreja fala. Não é à toa que quantos de vocês têm amigos e amigas que já ouviram a mensagem do Evangelho, já conhecem alguma coisa da Bíblia, mas quando você chama essa pessoa para entregar a vida ao Senhor Jesus, ela diz assim: não, hoje não, depois eu vou. Ou fica dando uma série de desculpas, né? A respeito do chamado da palavra de Deus. Esse mundo, isso acontece no mundo. Existe um grande perigo de você ouvir a mensagem do Evangelho, o Evangelho te chamar e você menosprezar, desprezar essa palavra. Um dia o Senhor há de julgar esse mundo. Um dia o Senhor vai exercer juízo sobre essa terra. E é um juízo claro, iminente, e quando chegar esse dia, não haverá mais tempo para arrependimento. O tempo de arrependimento se chama hoje. E nós vamos encerrar com 2 textos. O primeiro texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao 10.
1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 6. Capítulo 1, Tessalonicenses. Isso, apareceu aí, capítulo 1, versículo 6. E vocês se tornaram nossos imitadores. Desculpa, é 2 Tessalonicenses, desculpa. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Agora vai. Pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. 7. E que dê a vocês, que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, versículo 8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus anjos e ser admirado em todos os que creram. Isso inclui vocês que creram em nosso testemunho. Amém, pessoal? Tá claro ou não tá? A Bíblia está omitindo alguma informação para nós ou para esse mundo? De maneira nenhuma. Olha também comigo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 10. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A mensagem do Evangelho para livrar esse mundo do juízo de Deus, ela está clara, ela está dada. E o Senhor só não julgou esse mundo porque Ele tem sido paciente para que as pessoas tenham a devida oportunidade de aceitar ao Senhor Jesus. O Senhor tem sido muito paciente, pessoal. Ele suportou o pecado de Sodoma e Gomorra e das circunvizinhanças, dos cananitas, suportou os pecados do povo da antiguidade, suportou os pecados contra o próprio Filho de Deus, suportou os pecados da nossa geração. Se você fosse Deus e tivesse noção da maldade do mundo, talvez você não teria tanta paciência como o nosso Deus tem. Mas o Senhor tem sido extremamente paciente com esse mundo, concedendo para eles a oportunidade que cheguem ao arrependimento, não pereçam, mas tenham a vida eterna. A mensagem do Evangelho é essa. Qual a nossa tarefa? Falar para as pessoas, como Ló falou. Ló, nesse dilema, passou a noite inteira tentando convencer os seus genros a saírem da cidade e preparar a sua família para sair da cidade também. Nós temos a oportunidade da nossa vida inteira de pregar o Evangelho para as pessoas. Temos mais tempo do que Ló, temos mais conhecimento do que Ló, temos mais responsabilidade do que Ló. Mas a nossa tarefa é pregar o Evangelho. Um dia o Senhor virá. Nós temos que estar prontos. O Senhor vai julgar esse mundo e nós devemos fazer a nossa parte para que as pessoas tenham a oportunidade de serem salvas, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e nós vamos orar agradecendo pela palavra do Senhor. Agora já pode tirar o versículo. Esque, lá no finalzinho. E